Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. A nossa leitura está em Provérbios, capítulo 10, o verso 24. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele, mas aos justos se concederá o seu desejo. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele, mas aos justos se lhes concederá o seu desejo. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que nos conceda graça a transmissão da Tua palavra, no compartilhar, Deus Todo-Poderoso, a palavra do Senhor. Que onde essa mensagem chegar, as vidas sejam alcançadas, sejam despertadas, sejam tocadas pelo Senhor, ó Pai querido, para que o propósito do Senhor se cumpra na vida de cada um, no nome de Jesus. O nosso texto aqui fala sobre o ímpio e o justo. O que o ímpio teme, isso lhe virá ou sobrevirá. A palavra ímpio, pio significa santo. Ímpio quer dizer não santo. Ou seja, aquela pessoa que não se agrada de Deus, aquela pessoa que não tem prazer de Deus, em Deus, que não se aproxima de Deus, aquela pessoa que não quer vínculo algum com Deus. Então essa pessoa, ele é ímpio, ou seja, as ações dele são ações que não estão permeadas, envolvidas com a santidade, com os valores celestiais, com os princípios do reino de Deus. Então, essa pessoa a Bíblia chama de ímpio. E a Bíblia fala que aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. Ou seja, o ímpio, se ele tem medo de ser assaltado, é questão de tempo, ele vai ser assaltado. Porque como ele não se aproxima de Deus, como ele não busca em Deus um relacionamento com Deus, um andar com Deus, a proteção de Deus, então o mal que ele teme acaba vindo sobre a vida dele. Ou seja, aquilo que ele teme lhe sobrevirá. Não é? Ou seja, o inimigo percebe, sente o cheiro do temor dele, sente o cheiro do medo dele, e exatamente naquilo que ele teme, é exatamente aquilo que vai acontecer, é exatamente aquilo que vai vir sobre a sua vida. Por quê? Porque ele está sem a proteção, ele está sem o cuidado de Deus, ele está sem a bênção do Senhor, ele despreza a presença do Senhor, ele abomina, ele rechaça, ele mantém longe de si a presença do Senhor. Então ele está totalmente desprotegido. Não é? E aquilo então que ele tem medo, é exatamente nessas coisas que ele vai ser surpreendido, é exatamente nessas coisas que ele vai cair, é exatamente nessas coisas que ele vai ser afligido. Não é? Então, se ele tem medo de ser assaltado, é questão de tempo, ele vai ser assaltado, ainda que ele tome cuidado, ainda que ele procure mudar os trajetos por onde passa, mas vai acontecer. Ele vai estar em um lugar tranquilo ali, de repente vai ter um arrastão ali e ele vai ser assaltado. Porque aquilo que ele teme lhe sobrevém. Lhe sobrevém porque ele está desprotegido. O Salmo 91, por exemplo, fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha proteção. Então, ou seja, quando você está apoiado em Deus, quando você está alicerçado em Deus, quando você procura intimidade com Deus, a vida com Deus, você então passa a estar debaixo da cobertura de Deus. Você passa a estar debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Você passa a estar debaixo da proteção do Onipotente, debaixo da sombra do Onipotente. E ela te guarda daquilo que você teme, porque o Senhor está ao seu lado. Tem outro salmo que fala que o Senhor é sombra à nossa direita. Ele é sombra à nossa direita porque Ele está andando do nosso lado. Não é? O salmista ainda diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Então, ou seja, a pessoa sabe que ele está suscetível a passar pelos problemas que esse mundo estão suscetíveis. Ele está suscetível a passar por um assalto, ele está suscetível a passar por uma enfermidade, ele está suscetível a passar por uma situação de risco à vida, mas ele não teme.
E ele não teme porque ele está protegido, ele está guardado, ele está seguro pelo Deus Todo-Poderoso, que o conduz, que o guarda e que o protege. Ah, não vai acontecer nada para quem serve a Deus? Pode acontecer sim, mas a diferença é que nós não passamos pelas lutas sozinhos. Deus está conosco, Ele é o nosso ajudador. Lá no livro de Hebreus fala, porque o Senhor é o que me ajuda. Por isso, digamos com plena convicção, com plena confiança, o Senhor é o que me ajuda. Então, Deus nos ajuda. Então, passamos pelas lutas, passamos pelas adversidades, passamos pelos problemas, mas contamos com a graça da proteção de Deus sobre as nossas vidas em todo o tempo. Mas o ímpio não é assim aquilo que ele tem medo, é exatamente aquilo que vai sobreviver sobre ele, não é? O ímpio, quando ele é autônomo, por exemplo, ele tem medo, às vezes, de machucar, né? E aí, eles vai aquela peladinha de toda semana com os amigos e tal. Quem vai sair de lá com a perna quebrada? É exatamente o ímpio. Porque ele não se apoia em Deus, ele não busca em Deus a sua proteção, ele não coloca Deus como seu escudo, como seu rochedo, como a sua cidade forte. E aí aquilo que ele teme, aí está lá o camarada lá, cheio de pino, engessado lá não sei quanto tempo, sem poder trabalhar, dependendo dos outros. E exatamente aquilo que ele tinha medo lhe sobrevém. Pois, por quê? Porque está debaixo, porque está sem a proteção de Deus, porque não está debaixo da proteção do Altíssimo. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele. Não é? Tem pessoas que andam apavoradas, não é? Com medo de acontecer uma coisa com ele, com medo de acontecer outra coisa, com medo de perder o emprego. É exatamente aquilo que vai acontecer, porque não está com a cobertura de Deus, não está com a proteção de Deus, não está com a ajuda de Deus. Então o mal vai sobrevir sobre ele, e ele estará desguardado, desprotegido, sem conseguir vencer aquela dificuldade. Mas aí o texto nos fala aqui o seguinte: mas os justos, se lhes considerar o seu desejo. Não é? Se aquilo que o ímpio teme vem sobre ele, para o justo, ou seja, aquela pessoa que procura andar com Deus, aquela pessoa que procura caminhar com Deus, aquela pessoa que procura chamar Deus para fazer parte da sua vida, para fazer parte dos seus negócios, para fazer parte da sua família, para estar com ele onde ele for, por onde ele andar. A palavra do Senhor nos fala que essa pessoa, que os desejos dela, Deus começa a confirmar. Mas será que Deus atende os desejos, todos os desejos do coração? Deus atende tudo aquilo que a gente quer? Não é bem assim também. Ah, mas pastor, e afinal de contas Deus atende ou não atende? Atende e não atende. Depende de algumas coisas. A palavra de Deus é maravilhosa. E nós não podemos pegar um versículo isolado da Bíblia e querer construir nele ou edificar a partir dele uma doutrina, um ensinamento. Não. A palavra de Deus ela é um todo, e um texto se completa a outro texto e vai se encaixando a outro texto e te dá então ali o basamento, o embasamento, o alicerce para você se apoiar na doutrina cristã, na doutrina bíblica, para você se relacionar com Deus. De maneira que Tiago fala o seguinte: pedis e não recebestes, porque pedis mal para esbanjar nos vossos deleites e prazeres. Então fala de desejos que não são atendidos em forma de oração, porque são desejos ruins. Então quando fala aqui que Deus atende o desejo do justo, Deus concede o desejo do justo, não está falando de um desejo ruim, de um desejo perverso, de um desejo que vai trazer prejuízo para o outro, que vai prejudicar o outro, mas aquele desejo que está em harmonia com a vontade de Deus, Deus nos concede. De maneira que Jesus fala que tudo quando pedimos ao Pai, conforme a vontade dEle, nós recebemos, se pedirmos com fé. Então, quando o meu desejo está em submissão ao desejo do Pai, à vontade do Pai, está em harmonia com a vontade do Pai, está em sintonia com a vontade do Pai, eu oro então ao Senhor, e o Senhor confirma esse desejo no meu coração, Ele me concede aquela dádiva, aquela bênção,
Porque as bênçãos que Deus nos dá, irmãos, não são só para nós. A Bíblia fala enriquecendo-vos em tudo, para toda boa obra, para que por meio de vós sejam tributadas glórias ao nosso Deus. Então, quando Deus nos concede alguma coisa, primeiramente aquela bênção é para nós, mas ela tem que fluir. Nós não podemos ser um tanque onde retém a água, mas nós precisamos ser uma fonte que transborda. Ou seja, a bênção de Deus vem, passa pela minha vida, abençoa a minha vida e começa a abençoar a todo mundo que estiver perto de mim. E as pessoas que vão estando perto de mim vão sendo abençoadas também com aquela bênção com a qual Deus me abençoou, com a qual Deus me concedeu, com a qual Deus proveu na minha vida, com a qual Deus atendeu a minha vontade, que estava em harmonia e em sintonia com a vontade dele. Então, o ímpio, o desejo dele, aquilo que ele teme, sobrevém. Ou seja, ele tem medo de ficar doente, ele fica doente. Ele tem medo de ser assaltado, ele fica assaltado. Ele tem medo de perder o emprego, e aí ele tem tanto medo de perder o emprego que acaba vacilando, acaba fazendo alguma coisa errada, e ele vai perder o emprego. Mas ao justo, Deus confirma os desejos do coração, porque aquela pessoa que procura andar com Deus, até os desejos que ele tem, não são desejos egoístas, não são desejos só para si, não são desejos que vai apenas resolver a situação de quem está pedindo, mas que vai abençoar aquele que pede, aquele que busca, aquele que se colocou diante de Deus, mas vai abençoar como uma fonte transbordante, que vai abençoar todos quanto passar ali por perto, todos quanto tiverem contatos com você, a bênção do Senhor na sua vida alcançará aquelas pessoas também, fortalecerá. Por isso, irmãos, muito maior é o poder da bênção, é o poder das coisas, muito maior são as bênçãos daquela pessoa que se propõe a buscar a Deus, porque Deus tem compromisso de abençoar. Se o ímpio, os desejos que ele tem, aquilo que ele tem medo, aquilo que ele tem pavor, vai ser o que vai acontecer com ele, vai sobrevir sobre a vida dele, vai alcançar ele aquele medo. Por outro lado, o justo procura o Senhor, procura andar com o Senhor, e ele passa a contar então com a proteção do Todo-Poderoso, com o escudo do Todo-Poderoso, passa a estar debaixo das penas do Altíssimo, passa a estar debaixo da sombra do Onipotente, passa a estar guardado em toda e qualquer situação de perigo que passar, que enfrentar, Deus vai estar com ele. E não bastando toda essa quantidade grandiosa e maravilhosa de bênçãos, o Senhor fala que satisfará o desejo do coração, atenderá o desejo do coração, porque por caminhar com o Senhor, por caminhar com Deus, por estar na presença do Senhor, em andar com o Senhor, a sua vontade foi curada, a sua vontade foi purificada, a sua vontade não é mais uma vontade egoísta, não é mais uma vontade que pensa só em si, mas é uma vontade que pensa em si, mas que pensa de ter para poder compartilhar, para abençoar, de maneira que todos quanto estiverem perto sejam igualmente abençoados, do mesmo jeito que você foi abençoado também, os outros sejam igualmente abençoados, no nome de Jesus. Ficamos por aqui, meu irmão, minha irmã, um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.